Olá, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e lisos, olhos castanhos, visto uma blusa aberta de fundo branco e estampa de flores coloridas, e aqui atrás uma parede branca com um quadro com a figura abstrata de quadrados pretos e vermelhos. Para a gente conversar um pouquinho sobre os impedimentos de natureza intelectuais e mentais, né? Aí a gente vai ter vários diagnósticos que vão poder se enquadrar nessa situação aqui. Mas, daquela mesma forma, as coisas não são enquadradas pelo simples diagnóstico. A gente vai ter que avaliar as limitações para as atividades do dia a dia. O que acontece? Lá no Decreto 3298, a gente tinha uma confusão. O que estava descrito lá como deficiência mental, na verdade, era deficiência intelectual. Por quê? São aquelas condições que estão ligadas ao funcionamento cognitivo inferior à média. Então, a parte do raciocínio, da inteligência, que antigamente a gente media o QI para avaliar isso, né? Nem tanto mais hoje, porque teve uma série de discriminações em relação a isso, mas é do nível do QI, aquele QI mais tradicional, né? E tinha a obrigação de acontecer antes dos 18 anos de idade e tinha que ter algumas limitações para as habilidades adaptativas. Quem eram as pessoas que se enquadravam neste item, que apesar de chamar mental, deveria ser chamado de intelectual? Aquelas pessoas com diagnóstico ligados a retardo mental mesmo, leve, que é o F70, moderado, 71, grave, 72, não especificado, F79. Isso na CID-10, né, gente? Os códigos da CID-11 são um pouco diferentes. E síndromes como a síndrome de Down, que é o Q90, que cursam também com retardo mental, dentre os seus sinais e sintomas, né? E aí, dessa maneira, o que estava lá era intelectual. Então, é o critério que a gente vai usar hoje de intelectual, é mais ou menos essa definição aqui, exceto a parte do antes dos 18 anos, que eu vou explicar para vocês depois direitinho. E tem sempre que ter limitações associadas às áreas básicas da vida, as habilidades adaptativas. Então, tem alterações na comunicação, no cuidado pessoal, né? E aí inclui higiene, vestimenta, tudo isso. Tem dificuldade nas habilidades sociais, interagir com as outras pessoas, como que é isso? Isso aqui já ia bastante no sentido da avaliação de funcionalidade, né, biopsicossocial, para a gente ver as atividades do dia a dia. Isso já era feito para deficiência intelectual. E aí a gente só está ampliando para as demais deficiências também. Utilização de recursos da comunidade. A pessoa consegue pegar um ônibus, um transporte coletivo sozinho ou não? Saúde e segurança, né? Habilidades acadêmicas para aquisição de conhecimentos, de habilidades, como é que é no lazer e no trabalho. Então, se tiver duas ou mais áreas da vida aqui afetadas, ok, a gente vai poder fazer esse enquadramento. Né? Vem o relatório do especialista informando isso. Quem é o especialista? Profissional que trabalha com saúde mental. Pode ser o médico, psiquiatra, neurologista, pode ser o psicólogo, né? O psicopedagogo. Então, são profissionais que lidam com essas partes mais da esfera mental intelectual, tá? E outros transtornos mentais. Então, a gente já inclui na cota há bastante tempo situações em que tem diagnósticos de longo prazo, né? Que é um impedimento de longo prazo que caracteriza isso. Então, são situações que, pelos conhecimentos de saúde atuais, a gente sabe que elas não têm uma remissão, uma cura completa. Você tem controle, tratamento, mas a remissão completa não existe dentro dos conhecimentos. Como esquizofrenia, umas psicoses duradouras, tipo transtorno bipolar. Esses são os diagnósticos de base. É claro que a gente vai analisar esse diagnóstico de base em interação com as barreiras, e aí entram barreiras atitudinais, N outras, né? E quais são as limitações para as habilidades do dia a dia, as atividades, a participação social, isso tudo a gente tem que analisar e colocar no laudo caracterizador para fazer o enquadramento desse tipo de transtorno. Então, isso é o que é chamada a deficiência mental, ou também chamada psicossocial, porque ela vai impactar muito mais as relações sociais, as interações interpessoais. A parte da inteligência, do QI, é preservada ou até vai além, né, da média ali. Então, não é por aí que as pessoas têm limitações, mas sim pelas interações. E desde a Convenção da ONU que a gente já enquadra. Situações mais pontuais de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, gente, são diagnósticos de base que têm cura efetiva dentro dos conhecimentos de saúde atuais. Ah, mas eu conheço um caso que já tem depressão há 30 anos, a pessoa não mal sai da cama, ok. Então, tem casos e casos, é por isso que nada é pelo simples diagnóstico. Em geral, esses daqui não se enquadram porque eles são limitados no tempo, né? E tem cura.
E a gente pode enquadrar quando são aquelas coisas de longo prazo, que estão impactando de verdade na funcionalidade da pessoa e não tem uma perspectiva ali de melhora. Tá? Quando tiver um instrumento de avaliação, fica muito mais fácil avaliar esses quadros. Por enquanto ainda é bastante complexo, a gente não coloca automaticamente de jeito nenhum. Nada a gente coloca automaticamente, mas esses aqui são mais difíceis, porque a gente tem que ter uma qualidade de informação muito maior. Então, na deficiência mental, a gente enquadraria aí, né, como psicossocial também, esses casos, tipo esquizofrenia, transtornos psicóticos, tem TDAH, sim, dislexia, tem várias outras situações que podem se enquadrar e que vão precisar de quê? De um detalhamento das limitações para as habilidades do dia a dia, que são as mesmas lá para deficiência intelectual. Tá? O autismo, gente, ele enquadra também na parte da deficiência mental, apesar de que ele tinha algumas leis específicas. Lá em 2003 veio primeiro uma isenção de PI, que incluiu pelo diagnóstico puro e simples aqui os autistas, que é uma coisa que hoje não caberia mais, né, pelo simples diagnóstico, mas a gente ainda precisa de revisão nessa legislação toda. E em 2012 veio a Lei 12.764, né, também conhecida como Lei Berenice Piano, porque ela traz uma equiparação de todas as pessoas do transtorno do grupo ali, né, do grupamento de transtornos do espectro autista todo, como pessoas com deficiência, sujeitos aos mesmos direitos ali. E classifica lá que é o autismo, né, aquela deficiência persistente, clinicamente significativa de comunicação, de interação social. Então, tem aquelas dificuldades nas relações interpessoais, tem padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Pela descrição, a gente vê que são quadros um pouco mais severos, mas não tem uma graduação nessa lei. O que a gente sabe é que, depois de 2012, quando foi essa lei, veio a LBI, e aí a gente teve a definição de que toda deficiência tem que ser com avaliação biopsicossocial. Nada é pelo puro e simples diagnóstico. Então, vamos notar esse diagnóstico, sim, que é a parte do impedimento, mas vamos registrar as limitações para as habilidades adaptativas, assim como qualquer outra deficiência mental, tá? E aí a gente tem também muita gente solicitando enquadramento de pessoas com síndromes epiléticas. Qual é a dificuldade aqui? É a mesma de outras situações, que nada é pelo puro diagnóstico. No caso da epilepsia, a gente tem a grande maioria dos casos uma situação controlada, com um medicamento, nunca mais teve crise, ok. A gente tem aí uma faixa de uns 27% que tem a chamada epilepsia refratária, que não conserta com medicamentos, não controla adequadamente, mesmo com o uso contínuo de medicamentos, cirurgias, etc., a pessoa ainda persiste com muitas crises, que podem ser aquelas convulsivas mesmo, ou também a crise de ausência, né? Um apagamento ali por uns momentinhos. E aí, sempre que acontece de cursar com rebaixamento cognitivo, ter limitações significativas de funcionalidade, muitas vezes em função de efeitos colaterais do excesso de medicamentos necessário, causa um estigma social, aí a gente vai ter que avaliar a funcionalidade. A gente tem até um projetinho ali de avaliação mais aprofundada para epilepsia, com um diagnóstico criado por um professor, Moacir, e a gente pode utilizá-lo, mas independentemente desse diagnóstico, o que a gente vai ter que ver é o quê? Limitações para as atividades do dia a dia, o que é impactado por esse quadro. E claro, gente, não vão ser os quadros leves, que já são autolimitados com apenas um medicamento. Isso aqui é para casos severos, tá? Podem ser enquadrados sim, mas aí a avaliação vai ser caso a caso e com uma excelente descrição das limitações de funcionalidade para todas as atividades do dia a dia, não é só para o trabalho. E aí, nesse sentido, é que a gente pode fazer alguns enquadramentos assim, já fizemos vários. Rebaixamento cognitivo intelectual que acontece após os 18 anos, por isso que eu falei que a gente desconsidera a idade que tinha lá, porque para a deficiência intelectual, um padrão antigo, que era só de retardos mentais, fazia sentido ser na primeira infância ali, ou genético, né? Mas a gente tem situações que a pessoa tem, por exemplo, um traumatismo craniano, perde massa encefálica e perde as funções cognitivas. Só porque isso aconteceu aos 30, 40 anos, ela não tem direito à ação afirmativa? Tem sim. Então, essas situações de perda posterior aos 18 anos também são acolhidas aqui, desde que tenha aquela descrição das limitações para as habilidades adaptativas, para as atividades todas do dia a dia, ok? Então, é isso. Qualquer diagnóstico de base, em tese, pode ser avaliado. O que a gente precisa é de uma excelente fundamentação das limitações e entender que tem que ser impedimento de longo prazo, coisas que não são ali resolvidas rapidamente, são autolimitadas não, tá? Então, é nesse sentido aí. E aí, a gente encontra no próximo módulo, quando a gente vai falar de umas outras situações que não são muito típicas e não estão listadas no decreto, tá bom? Vejo vocês no próximo. Obrigada.